Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física do Felipe dos Santos. Hoje nós vamos estudar lançamento no vácuo. Vou passar aqui logo para os slides, como o conteúdo é extenso, vou tentar ser o mais objetivo possível. Vamos lá. Seguinte, lançamento no vácuo. Aí aqui eu mostro duas situações aqui de lançamento no vácuo para vocês. E o que seria vácuo, professor? Vácuo seria a não existência de nenhuma matéria. Seria não existir nada no nosso meio aqui, nem ar, nem vento, nenhum tipo de particulado. Que nessa configuração não vão haver nenhum tipo de interferência sobre qualquer corpo que execute um movimento na Terra, a não ser a gravidade, né, atuando sobre esse corpo. Vamos lá. Lançamento no vácuo, eu tenho dois exemplos. Tem um lançamento quando você quer fazer um lançamento de uma bola, que ela executa um movimento parabólico, certo? Que esse movimento parabólico na física é chamado de lançamento oblíquo no vácuo, certo? E outra configuração que nós temos é a configuração de um movimento horizontal, quando você lança um objeto de uma determinada altura, que esse movimento ele vai percorrer espaços na horizontal, ou seja, ele vai se distanciar do prédio e ao mesmo tempo ele vai ter um movimento na vertical, um movimento de queda. Vamos lá, passando à frente. A segunda situação que eu mostrei ali para vocês está bem caracterizada aqui nesse slide, que seria o lançamento de um helicóptero. Quando você lança alguma coisa de um helicóptero ou de um avião, ele não cai em linha reta, né? Ele não tem um movimento só vertical. Tanto ele vai ter um movimento vertical, como ele vai ter um movimento horizontal. Ele vai percorrer um espaço para frente. Aí, então, ele se movimenta verticalmente de queda e na horizontal. Um movimento desse tipo pode ser estudado da seguinte forma: a gente tem que decompor esse movimento. Vai estudar ele na horizontal e na vertical, assim como nós fizemos na última aula, né, que é decomposição de movimentos. Vamos lá. Lançamento horizontal no vácuo. É um movimento composto por um movimento de queda livre e movimento horizontal. Aí é que é importante eu estar caracterizando isso, porque ó, na horizontal ele vai ter um movimento uniforme e na vertical ele vai possuir um movimento uniformemente variado. O que é isso? O que é que isso quer dizer? Na horizontal ele vai ter velocidade constante e na vertical ele vai possuir velocidade, uma velocidade que vai mudar. Por quê? Porque ele vai ter a atuação da gravidade sobre o corpo. À frente, certo? Quais são as equações que esse movimento respeita? Na horizontal, eu vou ter as equações do movimento uniforme, que é só a equação horária do espaço em relação ao tempo, né? Que é a equação de sorvete, ó, S é igual a S0 mais VT, certo? Então, eu tenho essa equação para o movimento horizontal e para o movimento na vertical, eu tenho as equações do movimento uniformemente variado, que seria S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Essa daqui é a minha equação do espaço em função do tempo. E essa outra aqui é a equação da velocidade em função do tempo, que é velocidade final vai ser igual a velocidade inicial mais A vezes T. Certo? Isso tudo aqui, essas duas equações, essas três equações, nós estudamos em sala e nas últimas aulas estamos aplicando elas.
Vamos a um exemplo agora. Considerem o exemplo aqui, o Nick Mato Grosso, né? Considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros de altura, em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e tendo um alcance horizontal igual a 10 metros. Nessas condições, conclui-se que a velocidade com que a pedra foi lançada em metros por segundo é igual a. Então ele está querendo saber qual que é a velocidade que a pedra foi lançada. Se ele quer saber qual que é a velocidade que a pedra foi lançada, então vamos aplicar a nossa equaçãozinha para descobrir qual que é o tempo, ó, que eu tenho. Ó, em primeiro lugar, deve-se determinar o tempo de queda da pedra, certo? Para descobrir a velocidade. Esse tempo será encontrado pela equação do espaço, certo? Equação do espaço para o movimento uniformemente variado, que é o movimento de queda na vertical. Então, se eu quero saber aqui, ó, aí eu apliquei minha equaçãozinha do espaço, aí vocês vão me perguntar, professor, mas não é S? É S, só que aqui eu coloquei como H para vocês saberem que era a altura, né? A altura vai ser igual, a altura final vai ser igual à altura inicial mais V0T mais 1/2 de G, mas não era A, professor, era A, porque é a aceleração. Aqui, como a gente está tratando da aceleração da gravidade, é o G que eu coloco, GT ao quadrado. Aí, H vai ficar igual a 1/2 de GT ao quadrado. Por que é 1/2 de GT ao quadrado? É porque ó, o espaço inicial na minha equação ele vai ser igual a zero, porque é o espaço onde você está partindo. A velocidade inicial é igual a zero, porque a velocidade que ele obtém vai ser a velocidade de partida é a velocidade zero, certo? Que é a velocidade que ele está iniciando o movimento. Então, esses dois termos aqui na minha expressão, eles vão ser eliminados. Eu vou ficar só com esse termo aqui, ó. Ficando H igual a 1/2 de GT ao quadrado. Aí, fazendo as transferências necessárias aqui, ó, vou passar o G para o outro lado que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Vou passar o 2 que está dividindo para o outro lado, vai multiplicando, aí ele fica... Opa, deixa eu voltar aqui. O 2 que está do outro lado, dividindo, vem para cá, multiplicando. Aí ele vai multiplicando H e vai ficar T ao quadrado é igual a 2H, que era para ser H maiúsculo, eu botei minúsculo sem querer, dividido por G. Chegamos a essa expressão, ó, passando o quadrado para o outro lado, ele vem como radiciação. Aí vai ficar T igual a radiciação de 2 vezes H vezes G. Eu estou querendo saber quem é o tempo. Então, para mim descobrir quem que é o tempo, basta eu aplicar aqui os dados que eu tenho. Ó. Eu tenho que na vertical, a altura que ele vai ter é 125. Então, vou botar onde tem H, eu boto 125. E onde tem G, eu boto a aceleração da gravidade, que é 10. Aí ficou 2 vezes 125 dividido por 10, raiz, né? Isso tudo. Agora, T é igual a raiz de 250, que é 2 vezes 125, dividido por 10. 250 dividido por 10 dá igual a 25. Aí ficou T igual a raiz dividido, ou raiz de 25. Raiz de 25 é igual a 5. Aí então eu descobri que o meu tempo de queda é 5 segundos. Pronto, terminou antes? Não terminou. Porque o que eu quero saber é a velocidade. Como eu quero saber qual que é a velocidade, eu vou pegar a fórmula do movimento uniforme, certo? Um movimento uniforme é S igual a S0 mais VT, e vou aplicar dentro dessa minha fórmula os dados que eu tenho. Passando o S0 para o outro lado, aqui ele está somando, aí para o outro lado subtraindo, aí fica S menos S0. Isso daqui é igual à variação do espaço.
ok? Aí então eu vou ficar com a variação do espaço igual a V vezes T. A variação do espaço horizontalmente, ele me diz que é 10 metros de variação. Então, 10 metros vai ser igual a V vezes T. O T eu acabei de descobrir que é 5 segundos, que é o tempo de queda. Aí, então, quero saber quem é a velocidade, vou passar o 5 para o outro lado. Aqui ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Aí vai ficar V é igual a 10 dividido para 5, que dá igual a 2 metros por segundo. Ok, pessoal? Isso daqui é a aplicação do que a gente acabou de aprender. Agora, segunda situação, lançamento oblíquo no vácuo. Aí, o lançamento oblíquo no vácuo também vai ser um movimento unidimensional, ou unidimensional não, bidimensional, né? Tem dois movimentos inclusos, e ele vai ser uma parábola, certo? Com uma determinada angulação. O lançamento de angulação aqui, ó, vai determinar o quanto mais distante ela vai conseguir chegar. Aí eu coloquei dois desenhos aqui para vocês. Ó. Esse daqui representa as angulações, ó. Ele sendo lançado em 75 graus, ele chega só até metade, ó. Em 45 graus é o ponto onde ele consegue chegar mais distante, certo? Então a angulação interfere no meu movimento. E aqui eu coloquei alguns exemplos na prática do que isso é aplicado, ok? Aí, como ele vai ter um movimento de subida e descida, na subida ele tem um movimento retrógrado, porque ele está indo contra a gravidade. Na descida ele tem um movimento acelerado, né? Então, é um movimento retrógrado e um movimento acelerado, que é indo a favor da gravidade. Aí aqui eu mostro para vocês, ó, como propriedades do lançamento oblíquo. Quando um corpo é lançado obliquamente, sua velocidade inicial é dividida entre duas componentes. Eu tenho a velocidade aqui de lançamento, ó, e tenho a componente x, V0x, e a componente V0y. Aí ele vai subindo, V0x, V0y. À medida que ele vai subindo, uma componente vai aumentando e a outra vai diminuindo. Se você perceber aqui, ó, uma aumenta, o Vx vai aumentando e o Vy vai diminuindo. Chegou lá em cima, os dois se igualam a zero. Aí Vy vai ser igual a Vx e todos os dois vão ser igual a zero. Aí quando ele começa a descer de novo, novamente, aí o Vy começa a aumentar, fica maior do que o Vx, aí vai aumentando. Chega lá embaixo, o Vy é maior do que Vx, certo? Mas para que me serve isso? Soma de vetores, como a gente está tratando de velocidade, velocidade é vetorial, é um processo vetorial. Então, se ela é uma grandeza vetorial, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho, ó, V0, que é a minha velocidade aqui, V0, ela vai ser igual aqui, V0. Opa, voltei aqui, desculpa. V0 ao quadrado vai ser igual a Vx ao quadrado mais V0y ao quadrado, que isso daqui é tirado de onde? Do teorema de Pitágoras. Então, se eu quero descobrir qual que é a velocidade inicial, eu tenho que aplicar o teorema de Pitágoras. Isso se eu tiver V0y e V0x. Vamos lá. Dessa relação, chegamos também a uma seguinte relação com o ângulo. A angulação aqui, ó, pela angulação e pela uma coisa que vocês aprendem na matemática, que é o cosseno e o seno, nós temos que eu posso representar essa minha expressão também de outra forma, que é V inicial x, que seria V0x, ele também pode ser dado pelo igual a VI, que seria o V0, né? Que é o meu vetor aqui, ó, grande, vezes o cosseno de θ, ou cosseno de alfa, que é o que está aqui, né? Cosseno de alfa. E o VI pode ser representado igual a VI
seno de alfa, certo? Isso daqui é uma coisa que a gente descobre por onde? É porque o seno ele vai ser igual ao cateto, vai ser igual ao cateto adjacente, não, cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa, assim como o cosseno é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso daqui era para vocês terem aprendido na matemática. Vamos aplicar aqui. Em um jogo de futebol, o goleiro, para aproveitar um contra-ataque, arremessa a bola no sentido do campo adversário. Ela percorre então uma trajetória parabólica conforme representado na figura, em 4 segundos. Aí é que é a figura, ó, certo? Ela fez esse movimento parabólico. Desprezando as resistências do ar e com base nas informações apresentadas, podemos concluir que os modos da velocidade V de lançamento e da velocidade VH na altura máxima são em metros por segundo iguais às respectivas, aí, respectivamente, dado seno de beta igual a 0,8 e cosseno de beta igual a 0,6. Vamos lá. No eixo X, o movimento executado é retilíneo uniforme, portanto, de posse do alcance horizontal 60 metros, e do tempo de execução do movimento 4 segundos, poderemos determinar a velocidade VH. VH, que seria a velocidade do meu movimento, né? Aí eu tenho o quê? A é igual a velocidade h vezes tempo. Isso daqui é tirado da onde? A velocidade, né, é igual ao espaço, que é o A aqui, que ele está colocando. Por que é A antes? É porque lá ele está determinando que essa distância até aqui é A. Então, A é o espaço percorrido, que é igual a V vezes o tempo. Eu tenho que, na minha expressão lá, foi dada que o espaço é 60 e o tempo é 4 segundos. Então, eu tenho que velocidade h vai ser igual a 60. Aí, passando o 4 que está multiplicando para o outro lado, vai ficar 60 dividido por 4. VH é igual a 15, que 60 dividido por 4 é igual a 15. Certo? Terminou antes? Não. Sabendo que a velocidade VH é componente no eixo X da velocidade, V, podemos escrever VH é igual a V cosseno beta. Como eu sei que cosseno de beta, cosseno de beta é 0,6, aplicando cosseno de beta aqui, eu tenho o quê? Aplicando dentro da minha formulazinha que eu acabei de mostrar para vocês, ó, VH, que é o V na componente X, vai ser igual a velocidade zero vezes cosseno de beta. Eu quero saber quem que é a velocidade total que está sendo aplicada. Vou aplicar aqui, que é o 15, que é o VH, e o 0,5, que é cosseno de beta. Passando para o outro lado, eu tenho 15 dividido para 0,6, que deu igual a 25 metros por segundo. Então, a velocidade aplicada é 25 metros por segundo. Bem, pessoal, essa aula foi muito mais corrida e muito mais extensa devido ao fato do conteúdo ser muito mais complexo, necessitar de conceitos que vocês aprenderam nas últimas aulas. A aula de exercício está aí para a gente tirar essas dúvidas. Espero que vocês tenham entendido. São duas coisas que são dois tipos de movimento que dependem das outras aulas. Então, eu peço que, se vocês não entenderam, é porque vocês não assistiram às últimas aulas. Então, assistam às últimas aulas e assistam várias vezes essa daqui, porque o conteúdo é complicado. Então, é importante que vocês acompanhem. Certo? Vou concluir por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado e até a próxima.